Tipo assim, se um alienígena chegasse aqui e tentasse analisar, tipo, comportamento, sei lá, um brasileiro e um japonês, é assim, absurdo. É absurdo. Eu diria, inclusive, assim, existem coisas que nos ligam. Por exemplo, assim, humanidade. Um brasileiro é muito mais europeu do que um americano. Às vezes a gente tem essa ideia de que nós somos americanos e tudo mais. Não é. Nós falamos uma língua, isso influencia pra caralho. Uma língua europeia, temos uma educação europeia, formato de cidades, assim, em estilo europeu, uma religião que, apesar de ser indo-arábica, mas na verdade foi fundamentada na Europa. Então, assim, a nossa história, a gente não estuda a história dos Estados Unidos, não, estuda da Europa, Napoleão, muito por cima a história americana, né? Mercantilismo e tudo mais. Eu nem lembro de ter estudado história americana. Não, a gente não estuda isso, não cai. Não estudo. Nunca. Porque eu sei muito vaga, é pouca depois de coisa. adulto mesmo. A nossa cultura de estudo americana é o quê? É o que a gente aprende da televisão, do material assim, consumo, Disney, por aí vai. Aí, eu, pelo menos, quando eu fui pra Europa, eu não senti... Eu comecei com Portugal, quando eu fui pra Europa, fui Portugal e fui pra França. Eu acho que poucas coisas são mais próximas do Brasil do que Portugal e França. A Espanha, com certeza, mas a Espanha é mais do Nordeste do que do restante do país. Por exemplo, a nossa cultura é muito mais espanholizada porque nós não tivemos a cultura portuguesa direta no Nordeste. Pelo menos assim, Salvador sim. Foi Holanda, né? Os holandeses ali se sua pelezinha branquinha, daí não é de outro canto, não. Aí... não, com certeza, você vai no interior lá. Porra, Piauí, cara, eu te falei, né? Eu te falei, no Piauí, a minha bisavó era mais branca do que eu, do olho azul, piscina, bila. Aí pergunta assim, loura, teu pai sei lá, gaúcho, assim, não, mas meu pai vai muito pra lá, o pessoal diz assim, pergunta se ele é de lá, porque, né, não, é um pezinho ali na Holanda que pô, 200 anos... Pra a geração é muito pouco. Estamos falando de umas 6 gerações. Ainda permanece. Sim. Com o tempo a gente tende a se transformar naquilo que a Península Ibérica se tornou, que é um povo espanholizado. Porque os espanhóis, eles são árabes em genética, porque os mouros dominaram os últimos, tipo assim, só no ano de 1700, 1800 mais ou menos, que eles deixaram de ser árabe, né? E até então eles foram dominados por 300 anos. Isso é muito tempo comparado a isso. Claro. Você tá falando, foram 300 anos e os últimos 300 eles não foram. E aí, você pega, por exemplo, a língua, por exemplo, espanhola, ela tá diretamente influência. Por exemplo, o el vem de al, né? Ele, em espanhol fala o ojalá, vem de inshallah. Existem, se eu não me engano, 800 e tantas palavras da língua espanhola que são de direta ligação da alface, né? Todas essas palavras são, na verdade, de alfava e por aí vai. Tudo que começa com al, com A, com L, vem do espanhol. E nós, na verdade, falamos espanhol, porque o português é o espanhol galego, né? Que tinha um pessoal que eram gauleses, que eram franceses, na verdade, que se dividiram em determinado momento, e aí eles se juntaram com... Os gauleses não eram romanos, mas em determinado momento o latim, que assim, tinha o latim culto e o latim... esqueci o nome que está no tema agora. Até tem vulgar. Sim, tem até o que a gente acha que foi lindo daquele jeito, né? Como pinta no Asterix e Obelix, né? Que a resistência galês, né, contra os romanos, mas na verdade foi um massacre, né, romano em cima da... Massacre, mas ao mesmo tempo também teve aglutinação, porque assim, os romanos eles só matavam até um certo ponto. Depois tu virava meu escravo e se tu tivesse algum poder... Mas eu digo assim, não foi uma resistência como prego no Asterix e Obelix, né, não foi aquela coisa... né, mano? Não, claro, mas eu digo assim, né? Eu tô entendendo. A questão do quadrinho, daquela coisa. Romantiza um determinado mas, momento, na verdade, né? foi bem diferente. Roma massacrou, né? Não teve nada dessa resistência galês, não foi dessa coisa tipo 2 soldadinhos contra 500. Existiu a dimensão de número, mas foi algo tipo assim, 500 que não sentia a diferença dos dois. É porque assim,
eu vou entrar numa zona que eu não gosto, que é tipo assim, querer explicar o que eu não sei, certo? Mas eu tenho, às vezes eu sempre assim, ó, eu tenho essa sensação através das experiências, blá 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 blá. Tipo assim, às vezes eu vejo que a arte, ela interpreta certas coisas que são muito além da nossa compreensão enquanto vida. Porque assim, ó, essa resistência, eu acho que ela não só se estabelece na seguinte ideia do fronte bélico, assim. Sim, mas, por exemplo, quando Roma começou a ruir, muitos lugares permaneceram muito com a cultura romana. Um dos primeiros que deixaram de ter essa identificação romana foi justamente a França. Entendeu? Porque por mais que aqueles galeses, eles continuaram lá, porque eles continuaram existindo, eles não foram exterminados totalmente, foram só reduzidos a um pouco. Assim que aqueles humanos deixaram de existir, e depois de muitos anos, massa, né? eles voltaram, eles se remeteram de novo àquela influência antiga. Eles foram dominados, assumiram aquela fala e tudo mais. Mas quando o francês pensa em si, ele se pensa como um galês. Ele não se pensa, por exemplo, como um romano. Como um romano, sim, né? Sim. E assim acontece com o irlandês, o próprio bretão, né? Sim. Que por mais que ele tenha influência gigante do... povos do norte ali. Pois é, e por aí você vai. Então, assim, a resistência, às vezes, ela tá muito mais ligada à cultura, né? A cultura e aquilo que te representa, sabe? Sim. Pois é. E aí, continuando esse negócio da porque eu sempre faço muitos rodeios pra chegar a uma conclusão. Quando eu fui lá pra Europa, eu não senti tanta diferença, assim, sabe? No que diz respeito ao trato das pessoas. A gente tem essa ilusão de que achar que lá é um primeiro mundo, essas coisas. Os caras são mal educados do mesmo jeito, fica na frente da porta pra descer do ônibus do mesmo jeito, sabe? Essa coisa que a gente acredita que, não, eles são... Não acontece. Mentira, peida a rota, tem esgoto a céu aberto, é tudo a mesma coisa. Você vai lá em Paris, meu Deus, Paris é tão linda, você passa no Rio, você fede pra caralho, entendeu? A galera, tipo é o Tietê. O Tietê não chega tanto, mas... porque o problema do Brasil é que nós somos exagerados. Tipo assim, São Paulo é gigante demais, velho. Isso não dá certo, entendeu? É gente demais. Não tem como funcionar um negócio desse. Aí os caras pegaram um rio gigante pra jogar a merda dele. Ora, não vai feder? Lógico que vai. Acho que vai alguma hora. Entendeu? Vai. São 10 milhões de pessoas cagando o tempo inteiro, mancho. Algum momento vai dar merda. Não vai dar merda. E outra coisa, né? e a gente não tem noção do quanto já tá merda, porque assim, a gente tem noção, nossa, que lindo, o mar infinito, tá? Tu vai lá no meio, você tá cheio de troço de lixo. É verdade. Que o europeu joga, não é o brasileiro. Os europeus mandavam container cheio de lixo da Europa, lá da Inglaterra, pro Brasil. Eles estavam fazendo isso. O cara abria, era só lixo. Aí começaram a dizer, no Porto Santo, tal, os caras, tá bom, pega barco e joga o container lá dentro com um monte de lixo. E nós somos país de primeiro mundo. Eu posso dizer isso principalmente porque eu trabalho numa área onde os europeus proíbem de produzir, que é trabalho de produção de celulose. Na Europa, não é permitido desde 1994 produzir celulose. Quer dizer, fazer papel. Eles compram da gente. Nós somos o maior produtor de celulose do mundo. Massa, né? Não. É um lugar, uma coisa tão ruim que os caras dizem assim, macho, não vamos fazer mais isso aqui. Acaba. Poluente. Acaba com as árvores. Essa história de... É papel feito de floresta de reflorestamento. Aí, não senti tanta diferença disso, né? São Paulo. Você vai pra São Paulo, os caras não sabem de nada daqui. E olha que os caras são tipo assim, na pior das hipóteses, netos de nordestino, porque em geral são filhos, né? Sim, sim. Os caras são netos de nordestino. Aí, tipo, não, uma vez eu vou contar uma história que aconteceu. Tô conversando com uma pessoa claramente de descendência nordestina, tem todos os traços caboclos, né? Que define a maioria de nós, pelo menos. E chega pra mim e diz assim, uma vez eu fui pra Natal. Ou seja, se não for Natal, Fortaleza é a mesma coisa. Ok, aceitar. E aí, eu percebi uma coisa assim, primeiro dia eu fui pra praia. Aí no segundo dia, a gente foi pra praia de novo. No terceiro dia eu já não queria ir pra praia, mas só tinha praia. No quarto dia a gente foi pra outra praia mais longe. Então assim, eu acho legal, mas tipo, rapidamente cansa. Aí eu sou, tipo, incomodo nos meus brios, porque pra mim aqui é o melhor lugar do mundo. Não, meu filho. Eu tenho orgulho e acho nós Aí eu falei assim, é aí que tá, eu acho que você tá confusa na seguinte situação,
É aquela fala assim, não, porque aqui, pô, se eu quiser comer uma comida marroquina, aqui tem, tal. Certo, eu vou só explicar uma coisa assim, ó. Se você quiser ir no teatro no Ceará, você pode ir. Se você quiser ir no estádio de futebol, você pode ir. Se você quiser comer uma comida marroquina, talvez não tenha, mas pode ser até que tenha. Mas você vai ter uma variedade gigante de comida. Agora, se eu quiser ir pra praia em São Paulo, eu não posso ir. A diferença é que eu levo pra praia em Fortaleza é porque é uma coisa que eu tenho e você não tem. É por isso que eu levo você pra lá. Se eu for levar Simples você assim. pro teatro, você vai dizer assim, tem teatro em São Paulo, é melhor do que o seu. Tá, mas eu vou levar pro que eu tenho de diferente. Shopping, levar o que você não tem, é verdade. Eu vou pra Fortaleza pra ver shopping. Tu conheceu o Uno não, meu amigo Chaveiro? Conheceu? Quem? O Uno, meu amigo Carlos Uno Chaveiro. Hoje ele tá de novo em Curitiba. Ele É Uno do jogo ou Uno porque ele é descendente de Átila? Não, Uno é porque... nenhum dos dois. Uno é porque é do Uno, do Fiat. É, o apelido dele. Eu pensava que era Caraca, a pior opção, mano. Não é. Porra, você seria mentiria, viu? Foda-se. Não, é pois porque eu tenho uma linhagem de Átila, né? Mas enfim. Flagelo dos deuses. Flagelo dos deuses. É aí. meu carro ali, 95. Deve ter sido o primeiro carro que ele destravou. Mas tudo bem. Não vamos entrar em detalhe não, que eu nunca conversei isso com ele. Mas vai dar certo. Ponto auge desse podcast aí, mano. Aí, enfim. Ele é de Curitiba. Ele já mora muitos anos aqui. Ele voltou porque teve um problema financeiro muito sério. Aí Faltou teve que um voltar. lá. Aqui tem bastante ainda. Não é? Aqui tem bastante. Lá em Curitiba já Aí ele voltou pra. Aí assim, ele quer voltar agora no final do ano. Ele disse, cara, sou de lá, mas amo aqui. Praia, sol, calor. Ninguém sabe como é lá, ele dizendo. Não é tão assim, é bonito de se ver, mas de se viver é difícil. Eu morei pras bandas de lá, né? A galera sempre fala assim, o que tu tá fazendo aqui, menino? Saindo daquele lugar bonito que só pra vir pra cá. Agora assim, o complicado disso tudo isso é tipo a falta de conhecimento mesmo. Sim. Eu tenho família no Rio Grande do Sul. Uhum. E eu morei lá. Tinha a minha vida toda pra lá. E a galera chega pra mim e pergunta assim, vocês lá comem feijoada? Não tem esse tipo de absurdo. Tem esse tipo de Lá absurdo. tem carne lá? Dá tipo pra banda de lá? Cara, tem esse tipo de absurdo. Assim, até se você for jogar algum jogo online. E assim, chegam a ser ofensivos, assim, absurdamente. Verdade. Chegam a ser assim. Cala a boca, Caraíba. Isso acontece direto. Fala cabecinha direito. chata. Fala E assim fala vai. direito, E não amigo. só isso. Chega a ser ofensivo de uma forma que, sem querer falar, mas explicando o ponto. Por exemplo, já fui muito chamado de bem mais branco do que ele. Tá entendendo? Da pessoa que tá falando. Mas tão assim, macaco quanto, né? tão macaco Porque quanto. macaco todos somos, né? Todos somos. Nós somos macacos. Mas não, que eu digo assim, o absurdo que chega das comparações e das agressividades. De a pessoa estar dentro de um jogo. Aconteceu ontem, inclusive, uma coisa absurda. Eu fui jogar com um amigo e eu jogo para me divertir. Eu não jogo por vitória, eu não jogo para entrar em liga, eu não faço absolutamente nada disso. Eu jogo por diversão. E eu Tá errado. perco pra caralho. Não, Tá errado, porque esse pessoal não pensa assim. Quem joga tem que... Não, e pra mim é um passatempo. Eu tenho que trabalhar, tenho família, tenho filho, um bocado de coisa em errado você. também, tem que viver pra isso. Aí eu jogando, aí o cara ficou indignado porque eu tinha perdido a primeira partida. Aí depois na segunda o cara ficou indignado. Aí meu amigo pegou e disse, eita, tu ganhou um fã. Aí eu disse, bicho, eu sou cheio. Porque o que eu perco é muito, não é pouco. Eu perco pra caralho. Aí o cara, o teu win rate é muito baixo, 49%. Pô, se eu tenho 49% a taxa de vitória, ainda tá bom, né? Tipo, eu pensei que eu era pior. Os 49 que eu ganhei eram os melhores que tinha. Eu pensei que eu era tão ruim que era a taxa de 10%. Eu sou tão bom que os ruins eu não tenho nem vontade de vencer. Mas aí eu fiquei tipo Não assim. me xingam, e o vou tirar cara, meu melhor. Cara, chega a ser um absurdo, o cara conversando bobagem e dizendo, me dá teu Facebook pra bater foto, seu macaco. Sei o que, pra poder botar tua foto junto do teu win rate. Eu fiquei, cara, nem tenho Facebook. E de fato eu não tenho.
Eu não tenho Facebook. Faz bem. Eu fiquei e disse, cara, eu nem tenho Facebook, mas fica à vontade. Bate a foto do InHate aí, posta no teu. Pode pegar meu nick aí, fica à Quer vontade, um nude? cara. Quer um nude? Eu mostro aqui. Eu quero mostrar o que é do macaco que eu peguei aqui, ó. Ó o galho do macaco. Olha aqui, ó. Cara, então, assim... E isso nós estamos falando de Fala pessoas... Assim, deixa eu te cortar quando a próxima vez eu te fazer assim. Tu que não gosta de cearense, eu vou te ensinar umas coisas aqui. Tu sabe o que é uma manjuba, uma trozoba. Eu vou te mandar aqui, aí tu vai ver o que é que no Nordeste aqui. Não é não? Então, chega a ser uma coisa, bicho. E a gente tá falando de um estado aqui vizinho. Na nossa terra. A gente tem uma, como eu te falei, daquela outra vez a gente tava conversando, dentro de um grupo a gente tem uma divisão muito grande, uma separação muito grande. Acontece muito isso aqui e é um absurdo, cara. É um absurdo a pessoa não botar a cabeça pra funcionar e pensar tipo assim, poxa, por exemplo, é uma questão tão simples pode ser resolvida de uma forma tão fácil, passando por essa parte do jogo. Cara, o que é que tá acontecendo? Tu tá fazendo alguma coisa errada. Por que tu não tá finalizando? Tu tá fazendo uma build certa, por exemplo, né? A build é a árvore de habilidade que a gente faz, né? E assim, tu tá voltando no tempo certo, tu tá observando o mapa. Cara, fica junto comigo, presta atenção no meu game aqui, que a gente pode trabalhar junto, fazer umas coisas tão simples que pode resolver o problema dele, né? Pra ele, porque pra mim não me incomoda, né? E que eu cooperaria tranquilamente. Muito, assim. Eu não jogo, sabe? Mas eu finjo que eu jogo, assim, às vezes tem uns amigos que jogam, eu fico só que... Fábio, eu sou muito fresco, né? Zoa com esses caras aqui, aí tal. Aí eu pego, o cara começa a jogar, né? Aí o cara tipo reclama assim, aí tal, eu tô aqui de boa. Eu fico só zoando alguma besteirinha aqui. Aí quando eu sei que aqui começou a pegar aí eu falo assim, e daí, cara? Qual é o problema? Tipo tá isso. me pagando... a gente tá em time aqui, tem algum campeonato, esse cara aqui tá pagando a gente, Aí os caras já começam assim, não, porque eu acho que a gente tem o capitão aqui do time aqui, que ele se autotitula o capitão. E aí, ó, já morreu, pronto, aí, ó. Aí, ó, morreu. Aí pronto, aí começa assim. Aí tem uma hora que o cara falou... Eu faço muito isso também. Como foi, macho? Teve uma que ele falou assim... Ah, macho, esqueci, veio na cabeça... Mas eu sei que esse pessoal que, tipo... Ah, lembrei. Tava indignado. Eu falei, uma pergunta. Tu ainda mora com os teus pais, né? Aí o cara assim, por quê? Não, porque um cara desse não tem como morar sozinho, não, velho. É tipo assim, como é que tu vai ser? Ah, sei lá, porra, cartão não chegou hoje do carteiro. Aí tu chega o carteiro, tu vai que estapear ele. Como é que tu chega no restaurante, estiver lotado, tu sai derrubando o pessoal que tá sentado na cadeira pra tu sentar no lugar porque não tem cadeira pra ti, velho. Tipo, aqui, isso aqui não é terra de ninguém não, idiota. Aí, tipo, sabe? Aí eu começo a dar não vive o fica calado assim. Não vive a vida real. Eu falei disso até, eu disse, vixe, mano, o cara pensa que isso aqui é vida real. Eu disse, ei, mano, sai daqui, mas isso aqui é só um jogo, faz parte. Perder faz parte. Perder não é jogar ruim, não. Eu disse, cara, faz parte. Relaxa. Perdeu, chora, mano. Então, fazer o quê? É uma coisa tão simples, mas assim, passando por essa área, então tem uma disparidade muito grande. Ah, mas eu faço de tudo. Esse macho, eu tenho câncer, cara, eu vou morrer. Eu já cheguei a ouvir. Eu tenho câncer, macho, eu vou morrer daqui não sei lá quando. Eu tô lá preocupado em jogar, eu só quero me divertir, cara. Tu acha que minha vida é fácil? Mas fazer um bocado de coisa assim, de o cara drama fica logo. mal, velho. Entendeu? Eu sou desse naipe, mano. De drama. Eu sou desse naipe, puta, né? Macho. Muito. Mas eu nem falo, eu só ouço mais assim mesmo. Eu sei fazer voz de mulher, macho, também, bem direitinho. Eu consigo imitar a mulher, sabe? Aí os caras ficam, macho, oferecem muita, mano. Pois voz de criança, de mas velhinho. Foda, cara. Eu já cheguei a ouvir coisas Eu absurdas. consigo falar que nem uma menina, mano. Desse jeito. Aí eu fico fazendo isso direto, sem parar. E os caras, que porra é essa, macho? Cara, já cheguei a ouvir coisas absurdas. Absurda mesmo, assim, como se fosse, tipo, o cara chegar e dizer assim, ei, tu é bem preto favelado, velho. Caramba, contigo. Macho, já, o cara nem sabe quem eu sou, é online, tá vendo palavrinha. O cara fala um absurdo desse, dizer nordestino preto favelado. Já aconteceu de usar essas três palavras no mesmo contexto. Caramba. E eu ficar tipo assim, cara, que absurdo, eu só pensando comigo, velho. Eu disse, macho, eu nem me indignei a responder, porque... Já respondi o essa cara daí também, viu? Porque o cara... Já. Porque, não, nem respondi, eu nem me indignei. Porque primeiro que ser negro não é xingamento.
no meio de tudo, o cara usa de uma forma ofensiva, como se fosse uma coisa tipo assim, fosse uma coisa ruim, cara. Não é. Agora é interessante a coisa, isso aí só se manifesta na virtualidade. Viu? É verdade. Essa história lá de São Paulo, o maior público do meu livro ela é de São Paulo. Eles têm um pouco medo da gente, né? Isso, é onde eu vou chegar à conclusão, assim, ó. Cara, os caras não estão acostumados com uma pessoa que eles são dito como um ignorante, chegar lá como uma pessoa célebre, certo? Eu fui lá pra São Paulo, eu fui uma das atrações da Bienal de lá, e teve um evento especial só pra mim, na maior loja de RPG de São Paulo. Mas, Né? Que é, os caras lá foram lá, fizeram um evento pra mim especial, pegaram o meu livro, deram lá pros narradores lá, os narradores só narraram o meu livro em várias plataformas de jogo. Isso no primeiro dia, eu só cheguei no segundo dia. Eu cheguei no segundo dia, tipo, meus livros já estavam lá, a galera estava esperando só pra poder autografar. Foi lindo, maravilhoso, perfeito. Terminou o dia, a gente foi na cervejaria artesanal de um dos jogadores lá. Porque lá a galera, meu chapa, tem Eu bala. Só pra ter ideia, até a hora lá, chegou aqui, olha o Danilo, o Danilo não, o Rafinha, aquele Rafinha Bastos. Sim. Era do lado do negócio lá, sentou, começou a conversar com a gente lá, com o pitbull dele lá, e começou a trocar ideia, eu sei. sabe, falando sobre o meu livro, ele gosta também de ficção, essas coisas, entende e tudo mais, o negócio. Aí beleza. E ele é gaúcho, né? E eu, como eu morava lá, ele tipo assim, eu não gosto daqui não. Eu salto da minha terra, mas essa porra aqui que dá dinheiro e tal. Essa porra. Né? Porque os caras lá é isso. Porque realmente é uma terra de oportunidades, é impressionante. Você tá lá do nada, o cara, esse Rafinha Baixo, chega lá assim, pô, depois tem que fazer uma entrevista contigo e tudo mais. E realmente essas coisas acontecem. Se você ficar por lá e souber. Só que é desgastante pra caralho. Sim. O cara tem que querer muito, não é meu caso. Aí eu tô lá sentado com os caras, essa história da praia e tal. E aí num determinado momento eu percebi que tinha uma moça que era do interior de São Paulo, que falava ainda com assim, né, tipo, por favor, essas coisas, e eles estavam zoando direto. Direto. Em nenhum momento zoaram do meu sotaque, em nenhum momento zoaram que eu era nordestino, em nenhum momento falaram qualquer coisa que não fosse tipo, que incrível você de lá do Nordeste, pensa assim, tudo mais. Mas a moça do interior lá de São Paulo era todos, e olha que ela era loura, tal. Mas é porque as pessoas necessitam achar algum alvo para descarregar todo o seu preconceito. Eles não podiam fazer isso comigo, talvez até nem acho que fariam isso, porque além de ser pessoas muito bacanas, eles também já estão se policiando em saber que isso é coisa de gente idiota, mas eles não percebem que eles só estão transformando isso para um outro alvo, que são as pessoas do interior, que as pessoas do interior não gostam de ir para São Paulo capital, porque justamente se sentem muito ofendidas com esse tipo de ação. O que é interessante, porque o sotaque do paulista é esse, e quem não tem é porque é descendente nordestino. Quem vai, se você vai pra favela lá de São Paulo, o pessoal tem sotaque baiano, entendeu? Você nota que os caras falam mais próximo do arrastado nordestino do que do sotaque mesmo do porta, do portão, do porteiro. Em São Paulo ainda tem a coisa que é muito complicada, porque tem um pouco do sulista, que é da farmácia, porque tem alguns que falam assim, e também tem os que falam da farmácia por quê, né? Então é muito confuso, porque é muita gente, cara, é muita influência ali e tal. Mas essa moça que fala sotaque, ela fala assim, ela se esforça muito no trabalho pra não falar assim, porque ela disse, se fizer o pessoal passa, tipo assim, fica desqualificando inclusive. Então é engraçado, tipo assim, você lá não se sente à vontade de nenhuma forma. Isso. Você tem que ficar se policiando. Ninguém se sente. E eu digo uma coisa, em São Paulo ninguém se sente. Uma coisa que eu percebi dos paulistas, e isso não é nem uma coisa que é engraçado, porque não é uma sensação que eu tenho quando eu vou pra lá, mas uma vez eu escutei uma música do Criolo chamada Não Existe Amor SP, que é a hora que ele fala uma frase que foi a sensação que eu tive: os bares estão cheios de almas tão vazias. Você vai lá, minha irmã, lotado de gente. O cara em São Paulo, ele é muito objetivo. Não, tal coisa, ele não se abre. Pra ele poder se abrir, ele tem que tomar umas pra começar a ficar meio assim, cara, eu gosto de você e tal, coisa que aqui a gente não precisa. Entendeu?
É muito, porque os caras lá têm medo, velho. É uma cidade que ele gera em ti essa sensação do tipo... É a selva de pedra, né? É isso Titãs mesmo. já falava e é verdade. É selva de verdade. pedra e é gente comendo gente ali todo dia. Exatamente. A diferença só é que a gente não tá brigando com um animal, mas tá assim, e tá, né? Porque o ser humano é um animal. Mas a gente se destruindo todo dia ali. Já no sul, já no sul eu sinto que tem uma coisa que falta aqui no Nordeste, que é a parada do senso de organização, sabe? Porque os sulistas, principalmente do interior, eles têm uma referência de, digamos assim, de civilização. Todo sulista, na sua grande maioria, ele é bisneto de alguém. Tipo assim, ó, não, os meus bisavós vieram da Ucrânia. Sei lá, no interiorzinho que eu fui lá, 5.000 pessoas. Aí todas as famílias que fundaram São de a origem cidade ucraniana. é polonesa, ucraniana e italiana e alemã. São esses. Aí lá na igrejinha tem o nome de todas as famílias que fundaram a cidade. Entendeu? Eu sei. E aí você sabe de onde você vem, você consegue continuar seguindo aquilo ali. Quando você pensa a sua vida, a sua história, não começa naquela cidade ali, começa muito antes na Europa e tal. Essas pessoas carregam isso com elas. Eu sei. Vocês sabem o nome dos tataravós de vocês? Os nomes não, mas eu sei... Eu sei que foi em algum holandês, né? Não, eu sei parte da história da minha família, porque eu fui atrás. Porque você foi atrás, né? Isso, eu fui atrás, então Não eu é sei uma registrado, não é uma coisa que vem passando. É o que eu sei só até o meu bisavô. Eu sim, sei algum- bastante porque eu conheci os meus tataravós. Eles ainda estavam vivos quando eu era tipo... 12 anos. Não, 12 não, mas... Não, meu tataravô morreu quando eu tinha 12. Mas, tipo, com 7, 8 ali, já começando a entender um pouco do mundo, eu tava lá vivendo na mesma... Indo pra casa da minha tataravó, com a minha bisavó, com meu tataravô e tudo mais. Então eu consegui ver ainda uma pessoa de 1,90m, do olho claro, branco, e olhar pra aquele cara ali, olha, é seu tataravô. Entendeu? Que era neto... Meu tataravô era neto de um holandês vindo da Holanda, né? Então eu sei que ali tem um pezinho Assim. na Holanda ali. Assim como a esposa dele, que é minha tataravó, que se chamava Giovanna, era filha de alguém que em algum momento foi italiana, alguma coisa assim, né? Isso da parte da minha mãe, praticamente nada. Eu conheci minha avó disse que meu sobrenome era diferente, porque o meu avô tinha um nome diferente, que era turco, e aí, por causa eu descobri que o meu Moura com acento agudo no A era diferente, aí eu, olha que legal, fui atrás e descobri que era esse Moura, com JH e tudo mais. Entendeu? Aí descobri uma tia minha de Teresina, que tem esse sobrenome, aí eu adotei. Porque o meu nome é Moura, com acento agudo no A. Eu descobri algumas pessoas da minha família que não são exatamente da mesma... Não é assim próximo, né? Mas eu É a lembro linhagem, que... né? É, da mesma linhagem, né? Eu lembro que a gente tá em 2019 já, né? Cerca de 20 anos atrás eu conversava com uma menina em Brasília que a gente descobriu que era meio que tinham na mesma família, só que de caminhos totalmente diferentes, mas viemos do mesmo canto. E aí eu mantinha contato com ela, fiz amizade com ela na época e tudo mais. E minha família vem de Portugal, né? É 100% portuguesa. 100% portuguesa. Será que tu tem o gene português? É, Tem? tem. Vale. É 100% portuguesa. A minha família saiu de Portugal fugida. Fugida, porque eles estavam metidos... Não, eles estavam metidos com uma conspiração para matar o rei de Portugal na época. Que coisa maravilhosa, hein, mano? Caraca, que coisa O incrível. cara descobriu isso aí, né? Pois é. E aí, se era verdade ou não, eu não sei se eles estavam realmente conspirando, mas eles foram acusados de conspiração. Tomaram Ia ser só os trouxas, né? Que a galera... O que realmente fez assim... o Ó, tá laranja. acusando ali, eu quero... O laranja. Tomaram as terras e castelos da minha família. Mataram... Porra, mancha, era pra tu ter ser rico pra caralho, né? Filho da puta.
Estamos aqui sem nada de dinheiro. Dá tempo ainda de reconquistar esse negócio aí. Oi, Vamos com vai calma. lá, vamos derrubar o... Opa. Vamos com calma. E aí mataram os principais conspiradores da minha família, junto com uns amigos deles. E aí mataram, como não tinha mais terra, expulsaram o restante da família. E aí o restante da família saiu de Portugal e veio pra cá, pro Fazer Brasil. podcast e jogos de videogame. Bater aqui no Brasil fazendo Rapaz, isso, pois que é. coisa, hein, mano? E agora Eu venho de uma família de conspiradores. Você continuará fazendo essa saga dessa família itinerante, levando seus bons genes portugueses conspiradores para o Japão agora. Quero ver o seu neto conseguir saber disso. Já pensou o teu neto, que vai se chamar Toshio? Toshio vai um dia Ou dizer não, assim... ou vai ver que o filho dele vem pra cá, ó, coisa com a brasileira, e Ou vai chama acabar. Toshio. Não, eu acho que ele vai acabar na Alemanha. Oi, ó, pode ser também. ó. Toshio... Ó, da minha família, a mistura, assim, eu não conheço muito a história da minha família. Tiger. Por parte de mãe eu não conheço quase nada. Mas assim, a minha avó, filha da minha bisavó, que é branca, do olho azul, piscina, é branca também. O meu vô é moreno, assim, da cor da tua blusa, o vô Meton. Não, é preto, né, filho? Você moreno dessa cor Da aí. cor dessa blusa. Pelo O vô amor de Deus. Meton, o vô Meton, pai de mãe, que é o que eu sei, assim, da família da minha mãe. É só até a minha bisavó, assim. Eu vi minha bisavó poucas vezes, porque poucas vezes eu fui no Piauí. O que eu tenho mais contato é com a família do meu pai é paulista. E tacando pão aqui nos paulistas, marré. Meu pai é paulista, minha família do pai. A minha avó é de lá, mas o que eu sei da minha avó, que ela é neta de português e meu vô foi criado por um português, por isso que a gente tem um sobrenome Lisboa, porque a mãe dele foi porque a mãe dele foi abandonada, mas parece que ele era filho de um espanhol. Sim. Um espanhol. É porque, na verdade, Portugal é o quintal da Espanha, né? Pois é, aí parece que ele era filho de um espanhol, meu vô filho, era neto de um espanhol. Aí a mãe dele foi abandonada, ele casou com esse português que é maestro, e que era maestro e tudo, e ensinou ele a tocar piano. E sei isso, que ele se conheceu com minha avó e saiu de São Paulo. Quer dizer que o teu avô era o maestro Lisboa? Eu sei que meu vô não é maestro, não. Não tinham muitos por aí, hein? Não é meu vô, não. O maestro Lisboa não é meu vô, não. Mas o meu vô, ele aprendeu piano. Vocês podem fazer a mesma raiz ali, né? Pegou um... Não é? Mas o meu vô, ele sabia tocar piano, não queria. Minha avó contava muito essa história, que meu bisavô brigava. Meu bisavô morrendo é uma das histórias que a gente sabe de família é essa. Que meu bisavô no segundo quarto, em cima, obrigava ele, amarrava ele, acorrentava ele no pé do piano para ele tocar, que o meu bisavô era maestro. Né, e ele ouvindo, ele tocando, ele errava a nota, ele dizia, tá errado, repete a sequência. E botando os bofs pra fora, viu? E pensando, quero jogar videogame. Botando os bofs pra fora, morrendo, passando mal, botando os bofs pra fora. Minha avó dizia que tinha medo do sogro dela. Pra caralho, porque minha avó contou várias histórias, aí é aquela coisa da gente entra não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Já pensou? Ela disse que ele era ilusionista. E disse que uma das coisas que ele fazia muito, e disse que as pessoas iam comer na casa dele, e ela diz duas coisas que ela falava que viu ele fazendo muito com as pessoas. As pessoas iam comer na casa dele, e as pessoas diziam assim, o que é que vocês querem comer? A pessoa dizia, e ele fazia a pessoa acreditar que ela estava comendo aquilo. Na verdade ela tinha comido pão, muita outra coisa, e a pessoa acreditava. E outra coisa que ela disse que ele fazia muito era que a um quarteirão, 2 quarteirões antes de chegar em casa, você ouvia os passos dele dentro de casa. Isso é bom, esse cara era bom, hein? 1, 2, 3 quarteirões antes de casa que fazia. Bom, hein, mano? Ela que falava, né? A gente não sabe, mas... Ou então, pode ser, ele pode ter induzido nelas algum tipo de hipnose a um determinado horário começarem a criar Sim. Aí é aquela coisa, eu não entendo, nunca me aprofundei. Então o que eu sei é muito pouco da minha família. O que eu sei é basicamente isso. Eu nunca sei que Lisboa não tem muitos, né? A hipnose ela permite você produzir um trabalho de reforço numa pessoa em
implantar uma ideia. Não sei se uma memória consegue, mas uma ideia você consegue. Então esse tipo de coisa... Tem coisa que a gente não entende de nada e não sabe de nada. E que as pessoas falam, a gente só vai assim, ó, eu acredito. Eu tenho uma história, assim, não... eu não sei nada da vida do pai, né, assim, é muito vaga. Mas do pouco que eu sei, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que não tem nenhuma linhagem portuguesa no sangue, assim. No sangue, mas tem turca, Sabe? árabe. Pois é. Eu tenho, não sei se eu tenho indígena, até hoje eu nunca achei. Eu tenho afro, obviamente, eu tenho turco, italiano Afro eu tenho certeza. e holandês, assim. Pois é. Eu Pessoa tenho. branca? Não, pô, tu? meu vô. Moreno Moreno, que nem eu. branco preto, como já dizia o Michael Jackson. Meu vô, Michael Jackson então, disse que assim, existe mas é como eu falei da história da casa da minha mãe, que é do Piauí, como eu fui poucas vezes pra lá, que meu vô e minha avó foi tipo assim, meu vô era apaixonado pela minha avó, que eu sei da história é essa, assim. Eu era apaixonado pela avó e disse assim, minha filha, vamos casar? A minha avó, ela não pôde ficar muito tempo, porque meu avô casou de novo, porque a mãe dela morreu. E enfim, acabou sendo criada por uma tia na cidade. E uma série de coisas aconteceram na vida da minha avó. E essa tia judiava muito dela. E meu avô gostava muito dela, se apaixonou e disse, minha filha, vamos casar? Eu disse, vamos, mas só se for pra gente ir embora logo de uma vez. E foi, casaram, ela gostava do meu avô, mas não gostava dessas coisas, ela foi para ter uma vida melhor. E meu avô apaixonado pela minha avó, segundo, como eu tô falando, as coisas que chegam, parece bem novela mesmo. Não, mas a vida é assim. E a vida foi acontecendo. E nisso eles trabalhavam lá e tudo, e meu avô ele virou mecânico industrial. E nessa de mecânica industrial, ele foi chamado na época para montar a Messesa aqui no Ceará. E ele veio como um dos primeiros mecânicos cabeças. E coisas que eu sei do meu avô, que é tipo assim, como se fosse foi o patriarca lá de casa, aquela coisa, o cara que estabeleceu as coisas, as grandes, porque vieram do nada, né? Basicamente foi do meu avô que começou as coisas, quando eles vieram para cá. O que eu sei do meu avô é que meu avô era analfabeto. Meu avô aprendeu a tabuada num dia para trabalhar no outro, aprendeu a básico de escrever e ler, foi trabalhar no outro dia. Era um puta de um mecânico industrial, foda pra caralho. Tanto é que tem coisas lá em casa, assim, do passado, que diz, não, é mentira. E tem fotos do meu avô viajando a Europa inteira, porque o dono da Messesa confiava nele para comprar as máquinas, não nos engenheiros, que passaram a vida inteira estudando. Então tem fotos do meu avô em Itália, Alemanha, em outros países, porque ele ia escolher as máquinas industriais. Ele que ia e ele que montava e fazia todo o trabalho. E a gente tem fotos dele em vários lugares da Europa. Por causa disso, a gente tem até uma bênção do Papa antes do Papa II. Acho que era o Pio, né? Era o Papa Pio. Foi o Pio XII. Pio XII, eu acho. Tem uma bênção do Papa assinada para a família, uma coisa... Nossa. E assim, que o meu avô que viveu, né? Meu avô viveu. E assim, isso tem lá em casa, tem esse documento, tem essas fotos, tem essas coisas. Mas é como eu falei, da vida mesmo de família, continuando, eu não sei quase nada. Principalmente da parte da minha mãe, que é do Nordeste, que é uma coisa mais viva e rica que eu sinto em mim. Não só por ter nascido aqui, né? E ser criado aqui, mas é uma questão tipo... Você... Eu não sei dizer, mas acho que quando toca, às vezes a gente renega muito quando a gente é jovem. Mas quando a gente chega numa certa idade, que a gente sente aquela coisa do sangue mesmo, assim, a gente é muito nós, assim, é um povo muito... Sim. Eu acho que a cultura é uma parada muito foda, porque ela realmente te abastece de muitas coisas que a vida vai te cobrar mais pra frente, sabe? Quando tu não tem cultura, as coisas tendem a, tipo... Isso, por exemplo, tá diretamente ligado à tua confiança. Tava vendo, faz poucos dias, inclusive recomendo vocês dar uma olhada aí. Tem um vídeo que é falando sobre os ingleses descobrindo os seus genes, sabe? Sim. E os ingleses são muito interessantes, porque assim, tem aquele inglês que é estilo, você olha assim, esse cara é inglês, e tem aquele que é o filho de indiano, marroquino, paquistanês, tal. E aí várias pessoas de várias etnias, né? Falando sobre você é o quê? Qual é a sua etnia? Qual é o seu povo? Interessante, você é o quê? Inglês? Sou inglês.
Mas qual é o seu povo? Eu sou curda, né? Kurdistão, que é o maior povo sem nação do mundo. São 8 milhões de pessoas que não tem um país, né? Aí você é de onde? Eu sou... A pessoa fala, eu sou 100% um lugar, tipo, não é Mali, inglês, mas é um negócio assim pequeno, assim. Aí o cara assim, você, não, eu sou inglês. Eu sou inglês, meus avós, minha família sempre foi daqui. Aí, Eu vi já que mostra o negócio, mapa genético Isso. do cara, eu vi esse vídeo. Cara, é foda. Tem um cara, bicho, que ele tem 50%, uma coisa assim, japonesa, né? E diz, caralho, que merda é essa, né? tem um que é massa, que diz assim, qual é o povo que você mais odeia? Começa a perguntar. Aí a menina que é curda fala assim, turco, né? Por causa da história e tal. Ela tem 70 e poucos por cento de o outro turco cara na lá linha. que inglês assim, revoltado e fala assim, você é... Qual povo você odeia? Alemão. Eu odeio alemão e tal. Aí vai fazer os caras lá e o cara, você, ó, acho que tem uns 5% de alemão. Aí a galera começa a rir. A menina que é curda, você tem 20% de turco. Sabe? É tipo, você vai quebrando. O cara lá, cara, tem um que fala, e eu achei perfeito, que assim, eu sou finlandês. Ou é islandês, acho que sou islandês. Não, eu sou 100% islandês. Os meus pais vieram da Islândia e tal. E o que é que você acha? Ele falou assim, ó, eu me acho superior a todo mundo. Ixi. Ele falou desse jeito. Mas eu achei muito interessante ele falar isso. Eu me acho superior a quase todas as raças. Islandês, eu quero O cara é menos viking. tinha. Não, eu falei isso, é porque ele é islandês. Ele é viking. Que é exatamente o pensamento viking. Sei. Ou seja, isso, ele carrega essa cultura que eu tô dizendo, tá lá nele, velho. Tá sendo de alguma maneira sendo repetida, entendeu? Que é o que eu tava falando sobre os franceses voltarem a se considerarem galeses, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que a gente, a maioria das vezes a gente ignora porque a gente não tem conhecimento ainda sobre isso. Mas que isso tá na nossa vida, em algum momento isso... A diferença tem que existir, mas não a distância, né? Tipo, a gente tem que existir a diferença cultural porque acho isso importante, tem que ser discutida sobre tudo. Não tem nem como não ter essa diferença cultural. Tem que ser, porque as diferenças é que faz as coisas funcionarem. Ó, um dia a gente vai ficar, já tá velho, o filho do Kilder vai ser um mangaka e vai fazer um mangá sobre a história da família a conspiração portuguesa. O rei português de Portugal. Como é que é a conspiração portuguesa em Portugarudinho, alguma coisa no ataque? Portugarudinho no ataque. Ei, pô, eu vou indo. Eu também, vou pagar aqui minhas dívidas E vamos lá. continuar meu projeto de vida, que é enricar o Léo. Né? Opa, falei pra ele, mano, o projeto da minha vida é te enricar.